né, para que depois possa ser utilizado. Então, a gente vai disponibilizar para vocês também depois o link dessa oficina. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Emily, eu faço parte do consórcio Cobrapmir, que é o consórcio responsável pela revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Pereiras e de outros 28 municípios, sob coordenação do Cerizo. Essa aqui é a segunda oficina da revisão do plano, onde a gente vai apresentar uma síntese do produto prognóstico que a gente enviou para vocês por e-mail, né? Então, a gente vai apresentar de maneira geral uma síntese desse produto e aí é o momento da gente colher algumas informações, caso seja necessário fazer alguma adaptação, né, no que a gente for apresentado, tirar dúvidas, para que a gente possa deixar esse produto bem redondo para levá-lo depois para a audiência pública junto com os demais produtos que já foram aprovados. Então, esse é o momento que a gente espera que vocês possam aí participar com a gente, contribuir, para que a gente possa fazer a revisão necessária nesse produto, né? Bom, então eu vou pedir para a equipe passar mais um, por gentileza. Bom, então para a gente começar, fazer uma rodada de apresentação bem breve aqui, só para a gente ver com quem está aqui com a gente hoje. Eu vou começar então pela prefeitura, e aí, Camilo, se você quiser, você pode se apresentar e os demais vão se apresentando, só para a gente poder registrar quem está participando aqui com a gente. Tudo bem, meu nome é Camilo, eu sou procurador jurídico da Prefeitura de Pereiras e nós estamos aqui também com o Arnaldo, aqui do meu lado, que é secretário municipal de obras, e com o José Pereira da Rocha, que também faz parte da equipe da Prefeitura. Até o momento são essas pessoas, nós estamos aguardando ainda a chegada do secretário do Meio Ambiente e a coordenadora de projetos também acabou de chegar aqui, a Tereza Cristina, tá? Vai participar também com a gente. Joia, obrigada, gente. César? Boa tarde, eu sou o César, responsável pela Sabesp de Pereiras. Obrigada. Ismael? Sou o Ismael Júnior, sou gerente de divisão, respondo administrativamente aí pela área de Pereiras, né? Obrigada, Ismael. Fernanda? Boa tarde a todos, eu faço parte da equipe técnica do consórcio Cobrapmir e vou estar apresentando aí para vocês um pouquinho do nosso trabalho e estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento aí que surgir. Obrigada. Bernardo? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bernardo, também faço parte do consórcio Cobrapmir. Vou estar apresentando um pouquinho das ações institucionais aí do Plano Municipal de Pereiras. Obrigada, Bernardo. Nara? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nara, também faço parte da equipe técnica do consórcio Cobrapmir e vou apresentar para vocês aí os componentes de água, esgotamento sanitário e desejo a todos uma boa oficina. Obrigada. Obrigada, Nara. Marina? Boa tarde, pessoal. Eu também sou a Marina, do consórcio Cobrapmir. Vou estar acompanhando aqui com vocês essa oficina, né? Que possamos aí complementar, tirar as dúvidas e para a gente poder caminhar para a finalização da nossa revisão do plano de saneamento. Obrigada, Marina. Eu vou pedir para colocar aqui a apresentação e aí eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar, né, a oficina, e aí depois a equipe vai iniciar a apresentação aí dos dados. Bom, então para a gente aproveitar a nossa oficina, algumas dicas gerais. Então a gente está utilizando a plataforma Teams, né? E aí nela a gente tem um recurso de chat. Então, caso alguém queira mandar perguntas aqui no chat, fazer comentários, podem ficar à vontade através desse balãozinho, que aí durante o intervalo de um eixo para o outro a gente vai ler todas as dúvidas e contribuições. E já de antemão eu gostaria de pedir, né, para quem tiver acesso ao chat, poder escrever seu nome aqui para a gente, instituição que representa, se tem algum e-mail de contato, para a gente poder registrar a participação nos nossos relatórios, né? Uma outra ferramenta que a gente tem aqui na plataforma é esse ícone de levantar a mão. Então, caso também surja alguma dúvida, vocês queiram fazer alguma contribuição, vocês podem ficar à vontade para acionar esse ícone.
A gente tem o ícone de câmera, né? Que a gente pede para quem se sentir à vontade manter a câmera ligada para que a gente consiga se ver e tenha uma melhor aproximação. E manter o microfone desligado por enquanto, para que não haja nenhuma interferência enquanto, né, a gente estiver apresentando, ou outra pessoa estiver contribuindo, perguntando, para que não haja nenhuma interferência, mas aí você pode ficar à vontade para habilitar o microfone caso queira fazer perguntas e comentários. Bom, então, né, como já tinha adiantado um pouco, essa oficina ela é voltada então para o prognóstico, programas, projetos e ações aí da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Pereiras. A gente fala que é o momento de deixar o prognóstico mesmo com a cara de Pereiras, onde a gente vai buscar fazer algum ajuste se for necessário, se alguma informação não tiver condizente com a realidade. Então, esse é o momento que a gente espera aí que vocês possam contribuir para que o produto fique realmente com a cara do município. Bom, então a ideia nessa oficina é, após a apresentação de cada um dos eixos, então a gente vai apresentar, né, o eixo institucional, abastecimento de água, resíduos sólidos, drenagem urbana. Então, durante o intervalo de cada um dos eixos, a gente vai fazer uma breve parada para a gente poder conversar, tirar dúvidas. Então, a gente pede para que todas as perguntas elas sejam direcionadas quando a gente fizer essa pausa para que a gente consiga fluir melhor aqui a nossa oficina. E aí, mais uma vez, pedir para vocês registrarem aqui participação no chat para que a gente possa registrar a presença de todos. E aí eu desejo uma ótima oficina para a gente e agora eu passo a palavra para a equipe poder iniciar a apresentação. Tá joia, obrigado, Emily. Bom, então vamos dar início, né, pessoal, à nossa segunda oficina aí do Plano Municipal de Saneamento Básico de Pereiras. Essa oficina tem o objetivo de apresentar o prognóstico, programas, projetos e ações. É um prazer ter a presença aí do pessoal da Sabesp, da Prefeitura. A ideia é que vocês participem mesmo para a gente deixar esse produto mais completo possível para o município, né? Bom, vou apresentar um pouco dos dados gerais da contratação, né, da revisão desses planos municipais de saneamento. Então, a contratante foi o consórcio de estudos, recuperação e desenvolvimento da bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê, o Cerizo. Bom, a contratada foi o consórcio Cobrapmir. A assinatura do contrato ocorreu em 31 de julho de 2020 e a assinatura da ordem de serviço em 13 de agosto de 2020. Então, a gente está se estendendo para quase 3 anos de trabalho, com alguns percalços devido à pandemia. E o valor global do contrato gira em torno aí da casa dos R$ 2.100.000. Ainda sobre os dados gerais da contratação, esse contrato englobava a revisão desses 29 municípios integrantes da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 10, e Pereiras está totalmente inserido nesta unidade, né, com sua sede municipal dentro da bacia, ali variando entre as subbacias do Médio Tietê e Baixo Sorocaba. Algumas das etapas do plano, né? Primeiro a gente teve o planejamento do processo de revisão, elaboramos também o plano de comunicação e mobilização social, onde estavam previstas justamente essas oficinas. Realizamos também o diagnóstico técnico participativo, com a visita aí no município, por meados de 2021. Agora nos encontramos aí na fase de prognóstico, com elaboração de planos de ações, que consistem aí nos produtos 4, 5 e 6. E agora, após, né, a execução dessas oficinas, teremos a versão preliminar das revisões dos planos. Essa versão preliminar vai ser submetida à consulta e audiência pública, para aí no final a gente ter essa versão final dos planos. Uma breve apresentação do que consiste o Plano Municipal de Saneamento Básico, né? Então, ele é uma ferramenta de planejamento estratégico para uma futura elaboração de projetos e execução de obras. Então, ele em si não é um projeto executivo que vai definir ali parâmetros de projeto, por exemplo, mas ele subsidia, né, a elaboração de todos esses projetos e também para os planos de investimentos dos prestadores, prefeituras e etc. Então, nesse plano, eles são definidos critérios, parâmetros, metas e ações,
E ele tem o objetivo de apresentar, com base nas condições que foram diagnosticadas, né, além das projeções de demandas que foram realizadas, apontar as principais deficiências e carências relacionadas ao serviço de saneamento básico e também propor programas e ações a serem implementados ao longo do nosso horizonte de planejamento de 20 anos para os 4 eixos do saneamento básico, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Então, novamente, essa oficina busca confirmar as informações que foram já apresentadas na fase de diagnóstico e também receber as contribuições referentes às propostas que vamos elencar aqui. Um pouco da legislação, né, que foi utilizada para a elaboração deste Plano Municipal de Saneamento Básico. Primeiro, a gente tem a Política Nacional de Saneamento Básico, definida aí pela Lei Federal 11.445 de 2007 e atualizada pelo novo Marco Legal do Saneamento Básico, a Lei Federal 14.026 de 2020. E aqui também destaco a Política Nacional de Resíduos Sólidos, definida pela Lei Federal 12.305, né? Então, essa lei estabelece diretrizes específicas para este eixo do saneamento, que também foi considerada para a elaboração aqui do plano. Segundo a lei, os municípios devem elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Além disso, as áreas rurais também do município é importante ser contemplada, né, nessa etapa de gestão dos serviços. Então, baseado nisso, a gente utilizou o Programa de Saneamento Brasil Rural, recentemente publicado aí pela Portaria 3.174 de 2019, que cria este programa, né, e ele foi desenvolvido em parceria com várias instituições e entes do setor de saneamento e foi gerenciado aí pela Funasa. Segundo o novo marco legal, os planos devem ser revistos em prazo não superior a 10 anos, então esta etapa aqui de revisão já está contemplando esta lei, visto que os planos dos municípios do Cerezo giram em torno aí entre 2011 e 2013, né, a época de elaboração. Bom, então aqui a gente vai apresentar alguns programas e ações, como a Emily falou, vão ser apresentados por eixos, mas também a gente definiu alguns programas e ações institucionais que vai conseguir amarrar todas essas ações específicas para cada eixo, né? Então, os objetivos desses programas e ações é estabelecer os meios para que os objetivos e metas sejam alcançados dentro do horizonte de planejamento e definir formas para que carências e demandas identificadas nas fases de diagnóstico e prognóstico 1 possam ser supridas ou significativamente equacionadas. Então, partindo para as ações propostas, né, para o eixo institucional, aqui a gente citou brevemente, né, essas ações, vocês podem conferir aí na íntegra do produto, onde tem o detalhamento maior dessas ações, né, com procedimentos específicos, mas, em suma, é o desenvolvimento e promoção de atividades de educação sanitária e ambiental. A gente percebe que essa é uma ação muito importante, esse envolvimento da população, para reconhecer a importância do serviço de saneamento básico, a regularização de novos loteamentos, de modo a promover o acesso aos serviços de saneamento. E aqui a gente destaca, né, a importância dos esforços entre todos os entes envolvidos, a prefeitura, o prestador de serviço. Às vezes o prestador necessita dessa regularização por parte da prefeitura para conseguir prestar o serviço, então essa também é uma ação importante. A formação e capacitação em saneamento de profissionais da educação e saúde, relacionados à educação justamente para a promoção dessas atividades de educação ambiental e dos profissionais de saúde, entendendo aí o saneamento como um provedor de saúde pública, né? A interação entre os prestadores de serviços de saneamento básico para o preenchimento correto dos dados do Sistema Nacional de Informações do Saneamento, o SNIS. É muito importante que as informações prestadas ao SNIS sejam condizentes com a realidade do município, justamente para quando a gente tiver trabalhos como o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele seja o mais assertivo possível. A instituição da Política Municipal de Saneamento Básico e do Conselho Municipal de Saneamento Básico,
justamente para a gente consolidar, né, essa gestão e também garantir a participação popular. A revisão do plano, como já mencionado, no prazo não superior a 10 anos, e a implantação do sistema de informações municipais de saneamento básico. E é muito importante para a gente ter dados realmente periódicos e condizentes, né, com a realidade aí do município. Bom, essas foram as ações que a gente trouxe, que vai englobar mais essa parte institucional, né? Se não tiver nenhuma dúvida, deixa aqui já aberto para quem quiser contribuir, a gente vai partir para as ações específicas de cada eixo. Obrigado. Alguma pergunta, gente, até aqui? Dúvida? Bom, então a gente vai partir então para o abastecimento de água. Obrigada, Emily. Boa tarde, pessoal, novamente. Eu vou apresentar, então, uma síntese, né, do prognóstico do sistema de abastecimento de água em Pereiras. Nesse mapa, foram descritas, né, foram representadas as soluções individuais e coletivas no município. Atualmente, a Sabesp ela é responsável pelo abastecimento de água por sistema coletivo e o contrato, né, desses serviços abrange toda a área urbana, em verde aí no mapa, e também determinadas localidades no rural isolado, que estão em alaranjado. Todas as localidades dentro da área de abrangência da Sabesp, elas são atendidas pela companhia. Já na área em rosa, são delimitados, né, delimitado o rural isolado, onde são previstas as soluções individuais, que estão sob responsabilidade aí do próprio usuário, e a prefeitura, como titular dos serviços, né, deve auxiliar aí para a garantia do atendimento adequado nessas áreas também. Em relação às metas de cobertura, né, adotadas no PSB, do PMSB do município, foi adotado como referência na área urbana o Plan SAB e a Lei 14.026, que determina, né, que até 2033 100% dessa área seja atendida, e atualmente é o que já ocorre em Pereiras, né? Já para as áreas rurais foram consideradas as metas de atendimento propostas no PSBR, que prevê que até 2038 100% dessa população também receba água por formas de abastecimento adequadas. Atualmente, esse índice é de 99%, aí em atendimento tanto com poço e nascente e rede de abastecimento. Pode passar, por favor. Nessa tabela, nós destacamos alguns indicadores, né, de qualidade da prestação de serviços que devem ser acompanhados aí nesse planejamento. O primeiro, em relação ao índice de desconformidade aos padrões de potabilidade coliformes totais. O dado atual do município é de 0%, que indica, né, que não foram detectadas nas amostras realizadas a presença de coliformes totais na água. O índice de regularidade, que é relacionado à intermitência no fornecimento de água aos usuários aí por um tempo determinado. Esse dado ele não foi declarado, mas é importante que seja acompanhado aí ao longo dos anos, e a meta, como referência, é de 21,6% até 2033. O índice de dormitação, que no município já é de 100%, e, por fim, o índice de perdas na distribuição, também muito importante. Atualmente, o do município é de 20,9%, e a meta prevista é de 29% em 2033. Também está em conformidade aí com a legislação. Nesse fluxograma, nós apresentamos as premissas, né, adotadas para a distribuição das soluções individuais e coletivas no município. Para a população urbana, é estipulado que todo déficit seja suprido com soluções coletivas. Como não há esse déficit, né, espera-se a manutenção de 100% da população sendo atendida, considerando todo o crescimento populacional esperado aí ao longo do planejamento. Já para as áreas rurais, o incremento ele vai ocorrer, né, com as soluções coletivas em 10%, onde já existe, né, a rede geral de água, até atingir toda a área de cobertura da concessionária, e o restante dos domicílios sendo atendidos aí com soluções individuais até a universalização dos serviços. Para o cálculo da demanda
foram considerados, além das metas de cobertura, né, a projeção populacional do município, o consumo médio per capita de água, o índice de perdas de água e a capacidade de produção de água, tratamento, reservação que ocorre atualmente no município. Com esses dados, né, foi realizado, então, a demanda, né, da população de Pereiras para todo o horizonte de planejamento. Aqui nós destacamos, né, para o final do planejamento, que é em 2041. Então, nós podemos observar aí para a área urbana, né, a atual capacidade de produção, tratamento e de reservação atende toda a demanda da população por sistemas coletivos em todo o horizonte de planejamento. Se considerado o rural isolado, né, em separado, nós podemos observar que há um déficit, né, tanto nessas 3 áreas produção, captação e tratamento. No caso, no rural isolado, foram considerados os subsistemas de Ribeirão Várzea e Estação Pereiras. Nessa área, são atendidos pela Sabesp, né, os bairros Estação Pedro de Deus, Queimador, Ribeirão Várzea, Bairro Capitão e Bairro dos Félix. E, se considerado o sistema da sede, ele seria capaz de atender até esse déficit da área rural isolada. Em relação aos sistemas individuais, né, foi observado que cerca de 174 domicílios vão necessitar da implantação aí de sistemas individuais, outros 63 necessitarão de instalações intradomiciliar para o atendimento ser considerado adequado. Então, identificando, né, as potencialidades e as carências do município, a gente destaca aqui as carências, que seria em relação à área rural isolada, né, onde nós observamos ainda, onde não a população não é atendida por rede, a carência de soluções adequadas, né, não há um mapeamento e um monitoramento sobre a qualidade dessas águas. Então, o déficit seria mais em relação ao rural isolado. Pode passar, por favor. Com isso, foram propostas ações, né, em relação a esse eixo, que seria a distribuição de kits para o tratamento de água e a capacitação, né, técnica dos usuários que possuem soluções individuais para atender essa carência do município, a manutenção dos sistemas coletivos de abastecimento de água e educação ambiental para o consumo consciente da população. Aí, na sequência, nós podemos observar, né, que as ações elas devem ser realizadas aí por medidas estruturais que correspondem a investimentos em obras e infraestruturas, bem como por medidas estruturantes, que são aquelas relacionadas a um suporte institucional, mais técnico, né, para a sustentabilidade aí da prestação dos serviços. Então, aqui a gente destaca, de forma geral, os investimentos necessários para atingir essas metas, em 2 períodos. No caso, no primeiro período, entre 2022 e 2033, é esperado que sejam necessários cerca de 6,9 milhões de reais. Já no segundo período, entre 2034 e 2041, esse valor é de cerca de 4,7 milhões, considerando essas 2 medidas, estruturais e estruturantes. E todo esse detalhamento do cálculo, né, das receitas, despesas, investimentos, eles são detalhados também no produto 5 e no banco de dados de investimentos. Aqui na sequência, a gente mostra esses valores aí de forma gráfica, né? O primeiro gráfico mostrando a necessidade de investimentos em sistema de produção de água, nota-se que é necessário investimentos apenas em reposição das estruturas já existentes, e que esses custos são maiores aí na primeira fase do plano até 2033, comparado ao segundo período. Já nesse segundo gráfico à direita e acima, né, são os custos para a rede de distribuição. Então, são previstos investimentos tanto na expansão quanto na reposição nos 2 períodos, considerando aí o crescimento populacional. E, por fim, esse último gráfico da reservação, a maior parcela é destinada para investimento em reposição das estruturas já existentes e melhoria dessas estruturas, havendo aí também uma necessidade de expansão devido ao déficit observado no rural isolado. Na sequência, são observados, então, os investimentos na
área rural, em soluções individuais. No caso, esse valor é cerca de 1,4 milhão de reais até 2033 e cerca de 968 mil no segundo período, um investimento quase constante aí ao longo dos anos. Por fim, a gente finaliza esse prognóstico, né, do sistema de abastecimento em Pereiras. Agora eu abro para, caso alguém queira tirar alguma dúvida, trazer alguma atualização ou contribuição, eu fico à disposição. Muito obrigada. Bem, com relação ao sistema de água, dá para perceber que ela está muito bem, a cidade está muito bem atendida, né? Tanto o município, a zona urbana, o índice de atendimento de excelência, tanto em produção, reservação e qualidade de água. Já com referência às áreas rurais, são áreas não consolidadas e precisam de solução individual, haja visto o estudo de viabilidades desses sistemas, correto? E com relação ao final de plano, a necessidade final de plano, a empresa tem um plano de investimento contínuo e ela vai aplicando os recursos na medida que o crescimento exige que se faça. É isso aí para Obrigada, Ismael. Mais alguma, gente? Pergunta, comentário sobre esse eixo? Alguma informação apresentada precisa de atualização? Bom, então a gente vai avançar para esgotamento sanitário. Agradeço, Ismael, pela contribuição. E é isso mesmo que você apontou, né? O município ele está muito bem atendido pela companhia. Então, vou dar continuidade aqui para o sistema de esgotamento sanitário e qualquer contribuição, atualização, a gente abre aqui ao final. Do mesmo modo, né, a Sabesp, que é responsável por esse atendimento, né, tanto em coleta quanto em tratamento de esgoto, na área urbana e na área rural, em algumas localidades. Como pode ser observado aí no mapa em verde e alaranjado são os sistemas coletivos. Já na área, nessa mancha rosa, é o rural isolado, são sistemas individuais, sob responsabilidade da prefeitura e do próprio usuário. Do mesmo modo que para o abastecimento de água são propostas as metas de atendimento esperadas, né, que seria de 90% até 2033. Esse dado atualmente do município já extrapolou a meta de 100%, a população é toda atendida pela Sabesp. Já para a área rural, o percentual é considerado adequado é de 33%, e a meta a ser atingida é de 95% em 2038. Esse atendimento adequado é tanto por rede coletora quanto tanque séptico. No caso, em relação às premissas, né, é esperado que o atendimento na área urbana, ele haja essa manutenção de 100% de atendimento, considerando também o crescimento populacional, tanto atendimento em coleta quanto tratamento de esgoto. E na área rural, considera-se as áreas que já são atendidas dentro da rede, pela rede de cobertura, né, dentro da abrangência da companhia, até atingir toda essa área de cobertura da companhia, e o restante da população sendo atendida por sistema individual, até o déficit ser suprido em toda a área rural isolada também. Então, para o cálculo das demandas, né, por sistema de esgotamento sanitário, além dessas metas, houve o atendimento e a projeção populacional. Gente, eu vou precisar pedir um minutinho, porque aqui a minha bateria está acabando, eu esqueci de conectar. Só um minutinho, por favor. Peço desculpas e agradeço aí por
por aguardarem. Dando continuidade, então, para esse cálculo da demanda, né, foi considerado a projeção populacional, a vazão média de esgoto produzida atualmente no município, a vazão de infiltração, a extensão da rede, a capacidade de coleta e tratamento das ETs existentes no município. E com isso foram identificados, né, os déficits que a gente destaca aqui ao final do planejamento, em 2041, e que é esperado tanto para a área urbana quanto para a área rural, em termos de vazão de tratamento, extensão da rede. Na área rural isolada, atualmente há uma estação de tratamento, né, que é a ET-estação, mas essa estação, como foi informado pela companhia, ela não permite melhorias e todo esse esgoto ele vai ser revertido para a estação da sede. Então, essa estação ela vai ser desativada e todo o sistema vai ficar como o da área urbana. Em relação aos sistemas individuais, né, adequados, será necessária a implantação aí de soluções individuais em cerca de 912 domicílios. E as principais carências, né, são a necessidade de ajuste na capacidade de tratamento, na rede coletora e em todo o município, mas considerando, né, esses déficits ao final do planejamento, a carência de atendimento por soluções adequadas na área rural, onde não há a rede coletora, né, ou fossa séptica, e onde ainda há a existência de fossas rudimentares. Então, com isso, né, foram elencadas algumas ações cujo prazo, a descrição é mais detalhada também no produto, que seriam aqui a elaboração de estudos sobre a viabilidade, né, de implantar sistemas coletivos de esgotamento sanitário nas áreas rurais isoladas que já são atendidas por sistema de abastecimento de água, considerando aí o adensamento mínimo, né, como comentado pela companhia, a ampliação da rede e do sistema de tratamento de modo a atender toda essa demanda ao longo do horizonte de planejamento, a implantação de um sistema de tratamento coletivo nas áreas rurais, assim como soluções individuais nessas áreas, e a manutenção do sistema que já existe atualmente, dos sistemas coletivos, bem como a conscientização, né, da população do rural isolado para a manutenção desses sistemas individuais. Em relação aos investimentos necessários, né, para o alcance dessas metas, foi estimado aí em 2 períodos, que é necessário cerca de 6,5 milhões até 2033 e 4,2 milhões entre 2034 e 2041, tanto em medidas estruturais quanto estruturantes. E em relação, né, a um detalhamento assim, desses investimentos, é observado, né, que a maior parte é necessária para melhorias e reposição das estruturas já existentes, nesse primeiro gráfico. No segundo gráfico, os investimentos em rede e ligações, no caso, tanto em expansão quanto reposição da rede, e o primeiro gráfico em relação ao tratamento, né? E a gente pode observar que em ambos, né, tanto no tratamento quanto na rede, esses investimentos vão ser reduzidos a partir aí de 2034. Em relação aos investimentos em soluções individuais, é necessário cerca de 2,9 milhões até 2033 e cerca de 2 milhões entre 2034 e 2041. No gráfico, nós podemos observar que há um acréscimo ao longo dos anos, né, nesses valores, e a partir de 2039, ao final do plano, que há uma redução significativa. Então, agora eu concluo, né, e abro mais uma vez para eventuais dúvidas, contribuições. Muito obrigada a todos pela atenção. Pela Sabesp está muito bem refletido o estudo. É isso, pessoal. Obrigada, Ismael. Alguma pergunta, gente? Prefeitura, tem alguma questão? Alguma dúvida? Não? Ok. Então a gente vai avançar.
Então, pessoal, agora eu vou dar continuidade aqui à apresentação, vou falar um pouquinho do prognóstico do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Trazendo também as metas de atendimento, para a área urbana, a gente utilizou o indicador percentual de domicílios urbanos atendidos com coleta direta de resíduos sólidos. O dado atual do município é de 100%, então ele está de acordo aí com a meta de 2033. E para o atendimento rural, o indicador é o percentual de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta. O dado de Pereiras é de 84%, e a meta para 2038 é de 85%, então a gente considerou aí esse pequeno incremento a fim de atingir essa meta. Dentro das premissas para a distribuição das soluções, na área urbana a gente considerou que 100% do déficit vai ser suprido com coleta direta, o que já acontece no município, e para a zona rural, no caso do percentual de atendimento por coleta direta, ele é maior que 80%, então o crescimento vai ocorrer na proporção de 25% e o déficit residual vai ser suprido com coleta indireta. Para avaliar, né, a capacidade atual e futura do município e fazer os cálculos das demandas, a gente considerou alguns aspectos, as metas de atendimento, a projeção populacional, os equipamentos de coleta e a frequência de coleta convencional que existe atualmente, e a geração per capita, tanto de resíduos sólidos urbanos, de serviço de saúde e de construção civil. Falando mais especificamente dos recicláveis, a gente utilizou aqui alguns critérios, né, para fazer essa estimativa aí das demandas. E o primeiro critério é se o município possui associação ou cooperativa de catadores. No caso de Pereiras, esse município foi informado que ele não possui, então a gente cai aqui nos 10%, que é considerado aí 10% em relação ao potencial total do município de recicláveis. Esse potencial total ele foi analisado através de um estudo que foi feito pelo consórcio Cobrap-Frau, que é o Plano Regional de Resíduos Sólidos, e para o município de Pereiras, o valor é de 36% de recicláveis em relação aos resíduos totais do município. Então, ao longo do horizonte, a gente considera aí um incremento de 10% nesses 36% aí que foram adotados, né, para o município. Dentro do cenário exposto, a gente observou algumas carências, como a ausência dessa cooperativa e associação de catadores, que o município ele não cobra pelos serviços de manejo, a inexistência de ecopontos na cidade e a necessidade da conscientização da população em relação à separação dos resíduos, a fim de aumentar, né, a massa recuperada por meio da coleta seletiva ou da reciclagem que eventualmente é feita no município por catadores individuais. Dentro disso, a gente fez uma estimativa de geração das 3 tipologias de resíduo principais. Dos resíduos sólidos urbanos, a geração gira em torno aí para 2041 de 4.000 toneladas, 4.700, e a capacidade instalada, de acordo com o que foi passado para a gente dos equipamentos de coleta e da roteirização que é feita, é por volta de 2.600 toneladas. Então, há uma previsão aí que deve ser feito um ajuste ou na frota ou na frequência de coleta para atender essas demandas aí no final do horizonte de planejamento. Falando dos resíduos de construção civil, em 2041 giram em torno aí de 2.000 toneladas e de serviço de saúde por volta de 64,5 toneladas. E aí a gente passa agora para as ações propostas. Aqui a gente traz as principais, que é a implantação e divulgação da coleta seletiva, campanha junto à população para a criação dessa cooperativa de catadores, a fim de aumentar a massa recuperada aí de recicláveis, a implantação de compostagem e de placas de proibição e fiscalização para evitar o descarte irregular de resíduos e a instalação de ecopontos. Dentro disso, a gente estimou os investimentos a fim de atingir a meta e cumprir essas ações que foram propostas. Dentro de medidas estruturais e estruturantes, os investimentos giram em torno de 1.600.000 no primeiro período de planejamento e 323.400 no segundo período. Aqui a gente traz os gráficos, né, para representar esses investimentos.
a gente pode ver no primeiro gráfico que os investimentos estruturais, eles são predominantes, né, que está aí na cor azul escura. E no segundo gráfico, o investimento em sistema de coleta, ele é predominante aí, que também está representado pela cor azul escura, e a cor azul claro, processamento e destinação final de resíduos. Eu vi aí que alguém já levantou a mão, então agora é o momento aí da gente conversar, né, tirar dúvidas e fazer os comentários. Aqui de Pereiras. Eu não sei se esse levantamento foi feito antes, mas no município já foi disponibilizado em todos os bairros, inclusive rural, a coleta seletiva. Existem caçambas que o próprio foi adquirido juntamente com o Cerizo, realmente, disponibilizado para o município, caçambas, onde tem o lixo domiciliar e o lixo reciclável. E semanalmente, diariamente, é feita a coleta. Joia, eu te agradeço. Eu acho que no momento que a gente fez o diagnóstico, possivelmente ainda não tinha essas caçambas. E eu gostaria de saber também se existe a cooperativa de catadores para esses recicláveis, né, que são coletados. Catadores vêm de fora, né? Vem de fora os catadores? Não, mas não tem a cooperativa, não. A cooperativa não foi ainda estabelecida aqui no município. Ah, então tá, joia. Então, a gente vai fazer essa atualização aí sobre a coleta de recicláveis, né? Não, mas isso aí não importa para eles, né? Isso aí não importa. O lixo reciclado, ele é coletado e vem pessoal de fora para retirar esse lixo reciclado. Existe já um estudo, um levantamento aí para tentar formar essa cooperativa. Já está sendo feito um estudo, não sei em que ponto realmente que está parado, entendeu? Quem está mais ao par disso aí é o vice-prefeito, que ele que estava correndo atrás disso. Tá ótimo, a gente vai fazer essa atualização na área. Você quer complementar? E seu microfone está desligado. Obrigada. Eu queria só confirmar se essa coleta seletiva ela é realizada pela prefeitura ou por empresa, né? Quem que faz a coleta depois da população depositar nas caçambas? Eu não estou ouvindo, não sei se... Eu estava aqui apurando Ah, tá, a desculpa. informação. Os recicláveis são autônomos que vêm até o município e retiram, não é a prefeitura. Ah, tá. São esses catadores informais. A prefeitura retira somente as caçambas do lixo doméstico, né? Que daí leva até um aterro em Cesário Lange. Isso, tá. E toda a população rural é atendida com coleta a convencional mesmo, né? Sim. 100%, tá, joia. Obrigada. Obrigada, Camilo. Mais alguma pergunta, gente? Dúvida? Tá. Então, a gente vai avançar. Então, pessoal, dando seguimento aí à apresentação, agora eu vou falar do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Trazendo também as metas de atendimento, para a área urbana, a gente utilizou o indicador percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação na área urbana. O dado atual é de 99,8%, então 0,2% dos domicílios urbanos apresentam-se, né, em risco de inundação. A meta para 2033 é de 97,3%, então o município já está em conformidade com a meta. Para a área rural,
O indicador é o domicílio rural, domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio, bocas de lobo. Esse indicador é aplicado ao setor de rural isolado e a gente considerou aí um incremento para atingir a meta de 45% em 2038. Já os domicílios rurais com dispositivos de controle do escoamento superficial excedente, esse indicador ele não se aplica ao município. As premissas utilizadas aí na área, né, de drenagem urbana, para a área urbana de Pereiras, a gente considerou que todo o déficit será suprido com soluções coletivas, e para a área rural, no caso do município, a zona rural exclusiva e aglomerado rural, que a gente chama de sistema viário interno, 49% do déficit vai ser suprido com soluções coletivas. E para o cálculo da demanda desse eixo, né, a gente considerou as metas de atendimento, a projeção populacional e a infraestrutura existente no município, tanto de micro quanto de macro drenagem. As principais carências: ausência de tarifa para investimento de drenagem, ausência de plano diretor de drenagem urbana e a necessidade de atualização dos indicadores e confiabilidade de dados existentes. Aqui a gente traz um gráfico, esse aqui está representando as soluções de drenagem urbana. A gente vê na linha azul claro um incremento no quantitativo de domicílios atendidos, em relação aí também ao crescimento populacional, e a linha pontilhada é a manutenção do percentual de atendimento, que é de 99,8% de domicílios não sujeitos a risco de inundação. Já falando agora do sistema viário interno, a gente vê o incremento no quantitativo de domicílios representados pela linha azul clara e do percentual de atendimento referente à demanda e manejo de águas pluviais desse sistema viário, que a gente fala aí dos setores de rural isolado de Pereiras. Dentro disso, a gente propôs algumas ações, como a realização de cadastro completo das estruturas de rede de drenagem, a identificação dos domicílios urbanos com risco de inundação, e também a identificação da existência de lançamentos indevidos do sistema de esgoto e de drenagem, a elaboração do plano diretor de drenagem urbana, a regularização da legislação referente ao uso e ocupação do solo, elaboração de projetos de expansão, adequação e reposição dos sistemas, e do plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem. Pode passar, por favor. Além da manutenção e limpeza periódica dos dispositivos, a elaboração do plano de manutenção das estradas vicinais e a limpeza periódica dessas estradas, a elaboração do plano de emergência e contingência e a implementação da rede de monitoramento hidrológico e do sistema de previsão e alerta. Dentro disso, a gente traz os investimentos necessários para o cumprimento das metas, né, e também para de fato, que essas ações sejam feitas no município, entre medidas estruturais e estruturantes. No primeiro período, giram em torno aí de 2 milhões, e no segundo período, por volta de 1.300.000. Trazendo agora de forma gráfica, a gente vê o primeiro gráfico, que a maior parte dos investimentos estão em medidas estruturais, né, e no curto prazo. Já os investimentos estruturais, que estão representados no segundo gráfico, a maior parte dos investimentos está alocado na expansão das estruturas do sistema de microdrenagem. E também vale ressaltar que a reposição ela foi calculada com base na extensão da rede existente. Eu finalizo, então, o prognóstico desses serviços e abro aí para dúvidas, comentários e contribuições. Agradeço a atenção de vocês. Algum comentário, gente? Pergunta? Em relação à drenagem, é isso mesmo? A realidade do município? Em relação ao plano, né, de drenagem urbana, se tem alguma perspectiva?
Sobre as obras de drenagem, a gente recentemente começou uma, que vai fazer a retirada da água de um bairro e vai jogar numa rede coletora que já existe, que é o bairro São Benedito. Essa obra é recente, está finalizando agora. E acredito que na época que foi feito o levantamento não foi apurado isso. Também eu queria só uma dúvida. Nós temos um munícipe que questionou, porque ele tem um imóvel que recebe, um imóvel rural, que recebe praticamente toda a água de drenagem do município. O município ele tem responsabilidade por essa água que vai drenar, porque o imóvel dele é o mais abaixo do que o nível da cidade toda, entendeu? E não existe outra forma de drenar para outro lugar. Pela expansão urbana que ficou assim. Pela expansão urbana que ficou dessa forma. Isso já mais de 50, 60, 100 anos aí. Agradeço a contribuição. Sobre essa questão da obra de drenagem, gostaria de solicitar aí, talvez por e-mail, se vocês pudessem mandar para a gente mais informações, né? Até para a gente constar de forma mais clara, né? Mais detalhada aí, que for possível, né? No documento. Até para mostrar que pé que está essa situação do município, mostrar que o município está interessado em investir, né? nesse tipo de obra. E em relação a essa situação, eu acho que é um pouco complicada, né? Porque realmente o município já está consolidado, e essas obras de drenagem, elas têm que ser feito um estudo. A gente aqui, no caso, a gente faz uma avaliação mais ampla, né? Então, infelizmente, esses problemas aí específicos, né? Igual você está me falando desse morador, aí teria que ser feito um estudo mais próximo aí da realidade para ver se tem a possibilidade de a implementação de algum sistema que possa captar essas águas aí de forma a não ficar tudo alocado no mesmo local. Mas, infelizmente, a análise que a gente faz aqui é de uma forma mais ampla mesmo. Tá bom, obrigado. Obrigada, Camila. Mais alguma questão, gente? Dúvida? Tá. Vou pedir para colocar, então, a apresentação. Bom, então, na verdade, a gente apresentou, né, de uma forma breve aqui, uma síntese das principais propostas, demandas e ações aí para os eixos do saneamento básico. Com as informações que a gente coletou nessa oficina, a gente vai, então, inserir nesse prognóstico, né, nesse produto, e a ideia, então, uma vez que a gente concluir com essas alterações, a gente vai disponibilizá-lo para consulta pública e depois realizar a audiência pública. Para o município de Pereiras, a audiência pública ela está programada para acontecer no dia 1º de agosto. Mas aí nós vamos entrar em contato, né, com vocês para que vocês possam nos apoiar na divulgação desse evento, enfim. E a consulta pública de todos os documentos da revisão do plano, ela começa no dia 25 de julho e fica até o dia 13 de agosto. Desculpa. Então, serão 20 dias aí para a gente poder disponibilizar para a população o acesso aos documentos. Então, né, a gente gostaria de convidar vocês a conhecerem o site da revisão do Plano Municipal, é esse que está na tela, pmsbcerizo.com.br. Através do site, então, que a gente vai deixar os documentos disponíveis para consulta pública a partir do dia 25 de julho. E aí a gente vai contar com o apoio de vocês para a gente poder divulgar essas informações para a população aí do município, tanto a consulta quanto a audiência. Então, só relembrando, a previsão da realização da audiência pública no dia 1º de agosto.
às 14h30. Eu vou encaminhar para o Camilo, né, direitinho a data, vai ser um evento virtual, a gente já está fazendo as audiências de outros municípios também, para poder encaminhar mesmo para o encerramento do plano e o município ter aí a revisão final, né, do plano municipal, que vai servir como um apoio para vocês aí, para o planejamento para os próximos 20 anos, para vocês conseguirem, né, investimentos, enfim, para dar esse suporte aí no município. Então, a gente quer mesmo só contar com o apoio de vocês nessas próximas etapas, tanto consulta e audiência, para a gente poder fazer uma divulgação maciça, né, para o município, e aí a gente poder, então, entregar o plano aí da revisão do saneamento básico de Pereiras. Então, aqui estão os nossos contatos. No site também do PMSB Cerezo, tem uma aba contato lá, caso vocês queiram, né, entrar em contato com a gente, enviar e-mail. E no site também já está disponível os produtos anteriores, que é o diagnóstico que foi realizado, o prognóstico 4, então vocês também conseguem acessá-los através aí do site do PMSB Cerezo. Então, da nossa parte, era isso, assim, queria, né, ver se ficou alguma dúvida, alguma questão, principalmente da prefeitura, né, se tem alguma pergunta final, porque a gente apresentou mesmo, foi uma síntese, né, e aí a gente conta agora com o apoio de vocês para o envio dessas informações, né, atualizadas que a gente conversou aqui, enfim. Muito sucesso o capítulo dele vai ficar. Não, a prefeitura não tem mais nenhuma pergunta, a gente queria agradecer só a atenção de vocês também aí, tá bom? E assim que possível, o setor responsável de obras, através do Neto e da Tereza Cristina, vai encaminhar para vocês a respeito daquela obra lá da drenagem do bairro São Benedito. Certo, obrigada, combinado. Então Obrigado. tá, gente, obrigada a todos e todas, uma boa tarde, e até consulta e audiência. Até mais. Boa tarde, obrigada. Tchau, Obrigada, pessoal. gente. Boa tarde. Tchau.